Chefe, com você está no ar e hoje uma edição super especial. Afinal, como vocês já perceberam, saímos do estúdio e estamos aqui para conhecer uma casa de chá super charmosa em Campinas, a Desai Arte e Botânica. E já adianto, o assunto de hoje vai esquentar. Vamos viajar no tempo e explorar uma das bebidas mais antigas e queridas do mundo, o chá. Sabia que o chá tem mais de 4.000 anos de história? Ele nasceu na China por volta de 2.737 anos antes de Cristo. E desde então vem sendo protagonista de histórias, lendas e cerimônias de chá por todo o planeta. E aí, já preparou a sua xícara? Vem comigo embarcar nessa viagem. Sobre essa arte milenar do chá. Eu não tô sozinha, tô com uma velha conhecida nossa, a paisagista Paula Brito, que está nos recebendo aqui nesse espaço maravilhoso, que já era um sonho antigo, né? Obrigada por nos receber, Paula. Ah, um grande prazer, que alegria ter você aqui. Vamos falar de chá? Bora falar de chá então. Vamos tomar chá e falar sobre chás. Para começar já então, vamos começar a falar desse sabor aqui maravilhoso que você já nos serviu logo de início, antes de falar da sua paixão por essa casa de chá novidade aqui. Esse é um chá verde de flores de peônia, um chá super gostoso, aromático, não é? O gostoso dos chás é que a gente tem um estímulo não só do sabor, mas da temperatura do chá, que é uma temperatura bem equilibrada, dos aromas, né? Porque parece que explode em cheiros e aromas quando a gente vai tomar uma xícara de chá, isso é muito gostoso. É verdade. Agora, né, falando sobre essa questão da sua paixão pelo chás, de onde surgiu essa ideia de montar uma casa de chás? Então, eu trabalho com jardins, né, com plantas, adoro plantas, e o chás é uma bebida que vem das plantas, então nada mais do que unir os jardins com uma casa de chá, para que a gente possa saborear também as plantas de alguma maneira. E era um sonho antigo, né? Ter uma casa de chá, ter todo esse ritual gostoso que traz calma, tranquilidade. O chá traz muito essa percepção de um ambiente acolhedor, então a gente tentou trazer isso um pouquinho aqui para curtir em Campinas. Olha só, agora, né, falando sobre essa questão aqui no Brasil, uma curiosidade muito importante da gente contar para quem está em casa é que o chá, ele não tem essa cultura, né, diferente de outros países, como é no Japão, por exemplo, ou se não o after tea também na Inglaterra. Sim, nós aqui no Brasil, a gente teve uma cultura um pouco menos trabalhada com relação à introdução do chá no Brasil, pela dificuldade de plantar a planta chá no nosso solo brasileiro. Que a planta chá é a Camellia sinensis, é uma planta linda, mas ela é de origem asiática, então ela é plantada no Japão, na China e na Índia. E no Brasil a gente tem essa dificuldade. Por isso que a gente teve muito mais aqui no país o trabalho do café, porque a planta do café ela foi muito bem no solo brasileiro, ao contrário da planta chá. Então, logicamente que a gente teve essa introdução da planta chá menor em relação ao café. Então aí o café dominou e o chá ficou em segundo plano, mas aqui não é o caso, né? Não é o caso. A gente quer trazer exatamente essa experiência do chá para a gente estar provando e sentindo os sabores. E olha, tem um detalhe muito interessante. Aqui no Brasil, a gente sempre tomou infusões, né? Infusões é essa forma de você mergulhar em água quente alguma erva para você poder tomar em seguida. Isso é uma infusão. O chá mesmo, o chá de verdade, ele é feito da planta Camellia sinensis, que é essa planta que nasce lá no Oriente. O que nós temos no Brasil, que são essas infusões que nós temos e que nós chamamos de chá, na verdade não é o chá. A gente chama isso de tisana aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Olha só, demais! Então eu posso separar tisanas, que são essas ervas que nós conhecemos aqui, que é hortelã, camomila, lavanda, manjericão, isso são tisanas. Agora, a planta chá, que é a Camellia sinensis, é que traz pra gente a bebida chá. Olha que curioso, então quer dizer que os chás que a gente toma não chama chá, é bem por aí. É isso mesmo, a gente apelidou eles de chá, né? Porque para nós aqui tudo que é infusão vira chá. Mas em termos de teoria, de conhecimento,
tem essa diferença. Tisanas são essas ervinhas brasileiras que nós estamos tão habituados, que vem da cultura dos índios, inclusive, né? Por isso que a gente tem muito essa relação de tomar um chazinho para tratar alguma doença. Olha que interessante, veio lá da cultura dos índios que usavam e usam até hoje muitas plantas para tratamento com relação à saúde. Enquanto que a Camellia sinensis, que é a planta chá, ela é uma bebida deliciosa, por sinal, e vem aí os tea blenders, os sommeliers de chás e faz as misturas para a gente poder saborear ainda mais. E o chá tem muitos benefícios, como você bem pontuou aí, né? Eles são cheios, ricos em antioxidantes, então assim, faz muito bem para a saúde. A gente vê que diversos tipos de chás são usados para diferentes tipos de coisas, como por exemplo, né, o chá verde, que é ótimo para a saúde cardiovascular. Então assim, é bom demais. O chá também representa não só esse lado, né, do acolhimento que você já mencionou, mas também saúde. Exatamente. E é muito interessante de dizer que nós temos o chá branco, o chá verde, o chá amarelo, o chá vermelho, o chá azul, olha que interessante, né? E o chá preto, que a gente conhece tanto. E como você falou do chá verde, ele é um chá que tem muita cafeína. Assim como o café, ele também tem muita cafeína. Por isso que a gente só indica o chá verde assim, para tomar de manhãzinha, evitar tomar ele no final do dia, por conta da cafeína. Assim como o chá preto também. Os outros não têm cafeína, então são chás mais relaxantes, mais gostosos, mais tranquilos para a gente tomar à noite, por exemplo. Olha só que delícia, é o caso da camomila, né? A gente costuma tomar ela para relaxar, para ter uma boa noite de sono. Exatamente. A camomila é uma das tisanas hoje mais usadas no Brasil, inclusive em criança. Né, muito usada para criança. E vou além, camomila também é muito interessante o uso dessa infusão da camomila, até para problemas respiratórios, tá com o narizinho lá congestionado, tá um pouquinho alérgico. Então, os chás e as tisanas também têm um pouco desse cuidado com a nossa saúde. É bom demais, né? Une o útil ao agradável. No caso aqui, né, a gente não encontra só chá, apesar de ser uma casa de chá, a gente já comentou também sobre a sua paixão pelas plantas e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para o pessoal de casa um pouquinho desse espaço que é tão acolhedor, gente, que é rico em detalhes. Agora eu quero saber, né, do que a gente tem para petiscar. Tô vendo aqui esse bolinho que você já me adiantou, que é um bolinho inglês. Exatamente. Você sabe que nós temos a cultura do chá do Oriente tem a cultura do chá do Ocidente, que é na Inglaterra. E na Inglaterra existe todo um cerimonial para se tomar o chá, né? E dos pratos que eles usam muito para acompanhar o chá na Inglaterra é esse bolinho que é chamado de scones. É um bolinho bem suave, bem fofinho, tem um pouquinho só de açúcar e a gente corta ele, abre ele com as mãos e no meio a gente mistura uma geleinha de frutas vermelhas junto com um curd de maracujá e come. É uma delícia! Então vamos mostrar para o pessoal de casa como é que faz? Vamos provar? Vamos lá. A gente pega o bolinho com a mão. Posso pegar? Claro. Então vamos lá. Pega o que você Vou pegar também. Um também. Olha, eles vêm, Roberta, já até com esse rachadinho que é natural, que é para facilitar, ó, a gente abrir o bolinho. Olha que praticidade. É bem gostoso. Você vê que ele é bem fofinho, né? Deixa eu pegar aqui um talherzinho. Aí a gente vai pegar uma geleinha, escolhe aí a sua primeira. Eu vou de frutas vermelhas. Então, vai lá. O ideal é que a gente faça a mistura das duas geleias. Então você vai pôr um pouquinho das frutas vermelhas. Para trazer ainda mais sabor. Você coloca um pouquinho do curd de maracujá, que vai trazer um pouco da acidez para os scones. Aqui, então traz um pouco de acidez. Essa daqui é do quê? Essa é de maracujá. Essa é uma delícia. Me acompanha. Então, esse bolinho é muito comum na Inglaterra, né? Os ingleses quando vão tomar o chazinho lá das 5, né? O chazinho no final do dia, eles utilizam então esse bolinho como acompanhamento dos chás. É lógico que também tem outras gostosuras, né? Os lanchinhos que eles comem também juntos com os chás. Mas esse bolinho é, sem dúvida, o que não pode faltar. Vamos provar? Vamos provar. Dispensa palavras, né, Paula? Realmente o sabor aqui da geleia, inclusive, ressalta ainda mais o sabor do bolinho inglês. Lá é tradicional isso daqui toda tarde. Muito tradicional. Fazendo uma pequena comparação, é como se fosse o nosso pão de queijo pro inglês, né? Sempre tem que ter uns cones na mesa na hora de tomar o chá. Muito bom, né?
E aí a gente toma um chazinho também para saborear todos esses sabores aí que a gente tem. E são de fato muitos sabores. Você estava comentando, né, sobre os tipos de chás, que são muitos, nem conhecia alguns aí. Você comentou sobre o chá azul. Sim. Qual seria esse chá, então, esse é mais raro, né? A cor dos chás, na verdade, é a forma de oxidação da planta da Camellia sinensis. Então é a mesma planta, tudo é Camellia sinensis. Conforme vai oxidando esta planta após a colheita, vai se extraindo esses chás diferenciados, que é o chá amarelo, o chá branco, o chá vermelho. E o chá azul é um chá mais raro, mais difícil da gente encontrar. Isso é muito bom também. E o chá promove isso pra gente também, né? Conversas, eu diria. Sentar, ter todo esse ritual de sentar ali para conversar. Isso. Interessante que o chá traz pra gente já calma só na hora de organizar a mesa e ver que uma mesa montada. É impressionante, as pessoas já vão se acalmando e ficando mais tranquilas com o próprio processo ali de tomar o chá. E aqui, né, a gente pode falar, como eu já comentei, tem uma riqueza de detalhes que enche os olhos de qualquer um, gente. Isso na mesa, né, como vocês podem ver, desde a louça, cada detalhe, a escolha da flor que faz parte aqui dessa experiência. Sim, exatamente. Essa é a nossa intenção. É acolher, né, acolher as pessoas para esse momento, para que todo mundo pudesse, de fato, desfrutar deste momento com tranquilidade e envolto aí de coisas bonitas e gostosas. É o lado paisagista da Paula falando, né? Também, que gosta de coisas organizadas, coisas bonitas e muita natureza. Muita natureza. A gente já vai mostrar para quem está em casa, inclusive, né, os detalhes que a gente vai encontrando aqui no Desaí. Agora me conta, né? Você já falou sobre o que te inspirou a abrir uma casa de chá. Eu acho que é o contato com as plantas, principalmente, e também trazer para as pessoas um outro sabor, né? Um sabor de aromas gostosos, equilibrados. Você sabe que toda a confeitaria da casa é equilibrada com chás. Olha que interessante, isso é muito gostoso. E os sabores são harmonizados. Eu fiquei sabendo, todo bolo, por exemplo, que é servido, tem um chá ali que acompanha. Como é que é esse trabalho de harmonização? Eu trouxe para casa uma sommelier de chás, que é uma profissional especialista em chás, que estuda sobre chás, e ela entende assim toda a carta de sabores para poder fazer a harmonização dos chás com os alimentos. Então a gente juntou a minha sommelier de chás com a confeiteira da casa e nós passamos um tempo harmonizando todos os pratos da casa, salgados e doces, de acordo com os chás que nós temos aqui, para dar realmente aquela sensação de sabor equilibrado, gostoso, leve e suave para as pessoas degustarem. E esse daqui é o sonho pronto, digamos assim, realizado, né? Mas antes disso teve muita história por trás. Você passou um bom tempo reformando aqui a casa. Passei um bom tempo. Essa é uma casa da década de 60, uma casa linda, né? Uma casa muito bonita, muito bem feita. E eu passei praticamente aqui 10 meses em obras, fazendo restauro dessa casa, em todos os sentidos, né? Do telhado ao chão, literalmente, trocamos tudo que precisava ser trocado para deixar esse ambiente mais confortável e acolhedor para as pessoas que fossem frequentar aqui conosco. Um trabalho manual, né? Você mesmo colocou a mão na massa aí para fazer esse restauro do chão. Você estava comentando com a gente que o chão estava precisando muito de restauro porque estava com cupim, era isso? Porque são essas casas que tem muita madeira, né? Casas muito antigas, né? Então isso acaba acontecendo. Então todo o piso da casa foi restaurado, telhado foi trocado, iluminação foi também trocada. Enfim, a casa passou por um restauro muito gostoso. Eu gosto muito de coisas antigas, eu acho que tudo tem história, tem que preservar a história do lugar, né? Eu acho que faz parte. E eu queria a casa com cara de casa. Eu queria deixar isso aqui com cara de casinha mesmo, pra gente curtir o ambiente. Eu acho que ficou, né? Não conseguiu, com sucesso. Aí o objetivo é atingido com sucesso. Agora, aproveitando que você comentou aí que gosta de restaurar as coisas, gente, só vocês vendo o que ela fez, né? Com os armários, traz toda uma história de família. Foi muito interessante. Quando eu encontrei essa casa, a família dessa casa é uma família muito querida. E eles tinham móveis na casa já muito antigos e muito envelhecidos, que inclusive não iam usar mais. E aí, alguns desses mobiliários eu falei, opa, posso pegar para mim? Posso
E eles falaram, Paula, pode usar, não sei se vai dar para fazer alguma coisa. E eu restaurei algumas peças que ficaram novas, lindas, um novo uso. E estão aí no espaço, decorando e sendo funcionais também aqui pra gente. A sua mãe também ficou bastante emocionada aí com um móvel especial. Minha mãe ficou muito emocionada. Eu fiz questão de trazer um guarda-roupa, que foi da época dos meus pais, quando eles casaram, olha só. Fiz todo um restauro, troquei um pouquinho, né? Virou de guarda-roupa, ele virou uma estante aí hoje de livros, porque os nossos clientes estão trazendo. E tá um charme, tá compondo aí o nosso ambiente. Ficou maravilhoso, a gente vai colocar as imagens aí para vocês acompanharem, daqui a pouco mostrar de pertinho os detalhes. Mas olha, quero dizer, né, que toda essa restauração, que inclusive a gente vai mostrar nos detalhes já já, é inspiração para quem está em casa, para entender, né, que as coisas podem passar aí por uma reforma e tomar um novo sentido. Não só podem, como devem, né? Pois olha, eu vou contar um segredinho para vocês. Parte dessa loja, eu acho que boa parte dessa loja, todo o mobiliário da casa é de segunda mão. Pois olha só! Sim, e eu faço questão, eu acho que tem que ser assim, eu acho que as coisas no mundo que já precisavam ser feitas estão aí, a gente pode usar, não precisa ficar fazendo coisas novas, buscando coisas novas o tempo inteiro. Então, boa parte dos mobiliários que eu tenho nessa casa, eu saí buscando no mercado e aí eu descobri gente que, assim, pessoas que fecharam lojas e que precisavam vender suas coisas. E eu falei, opa, eu preciso. Então, a gente foi criando todo esse processo de ajuda aqui, ajuda ali e aí foi compondo o ambiente. Então, assim, a energia desse espaço ela é muito gostosa, justamente por conta disso, né? Que a gente fez a coisa ter mais sentido aqui dentro. Com certeza, eu posso confirmar para você aí de casa, viu? Uma delícia. Ó, vou fazer uma pausa rápida aqui no RF com você, mas daqui a pouco a gente volta para mostrar mais os detalhes aqui de todo o espaço, né, Paula? Sim. Tem muita coisa para ver ainda, então continue com a gente. Quando a gente fala sobre chá, não sei você é de casa, mas eu logo penso, gente, em um movimento aí, né, de acolhimento, de um ambiente mais acolhedor. E disso a Paula entende bem, né, Paula? Essa questão de trazer para o ambiente essa ideia está presente nos mínimos detalhes. Não é gostoso, né? A gente ser bem recebido e onde tem planta, então, melhor ainda, né? Eu acho que o ambiente com planta, ele acolhe a gente em qualquer lugar. Com certeza. E a gente vê, né, essa busca por esse aconchego, eu diria, muito presente desde a questão, né, da pandemia. Essa busca aumentou. A gente que vive conectado na maior parte do tempo, a questão do virtual envolvido. Viver ali o presente, estar num ambiente como esse daqui, né, que é o caso que você trouxe agora, muito cheio de plantas, traz pra gente um respiro, para viver ali um momento. Exatamente. Não só para a gente tomar um chá e estar acolhido dentro ali de um espaço de um salão de chá, mas eu acho que vivenciar também o espaço ao ar livre tem todo sentido hoje, né? Para a gente poder desfrutar cheiros, aromas, textura das plantas, pisar num gramado verdinho, não é gostoso? Chegar e tirar o sapato e sentir o pezinho ali na grama é muito bom. Bom demais. Então é tudo isso que a gente está querendo proporcionar aqui para as pessoas. E no caso, né, falando agora a Paula paisagista, deixar um pouco de lado a empreendedora, as plantas traz essa sensação para o ambiente? Sim, elas trazem essa sensação, mas também trazem todo um frescor para o ambiente, que é super importante. Você sabe que essa casa que eu trouxe para cá, ela é uma casa onde o nosso foco são as plantas de interior, plantas para ficar dentro de casa. Porque as pessoas têm muita dificuldade, não sabem que nem que dá para ter planta dentro de casa, né? E a ideia de trazer planta também é para melhorar o ar dentro das residências. Olha que interessante, tem muitas plantas, Roberta, que elas ajudam a purificar o ar. Por isso que são indicadas para ficar nos quartos, na sala, no escritório, né? Nós estamos trabalhando dentro de casa hoje, por que não ter uma planta dentro do escritório em casa? Com certeza, e realmente transforma o ambiente, né? O verde, o amarelo, como a gente tem aqui atrás de você, essa planta linda. Você estava comentando aqui em off que essa daqui em específico é brasileira, mas o pessoal não conhece muito bem aqui no Brasil. Sim, essa é uma daquelas plantas antigas da vovó que a gente fala, plantas que foram esquecidas e que agora está começando a voltar um pouco mais para os jardins, porque é uma planta brasileira, nativa do nosso país.
né? É conhecida popularmente como gengibre roxo, né? O nome dela é de corizandra, o nome botânico da planta, mas é uma planta lindíssima das nossas matas, da mata aí atlântica, e ela gosta de sombra, então é uma planta para ambiente de sombra. E olha que interessante, às vezes a gente acha que para ter flor tem que ter sol. Exatamente, Não, eu ia aqui é perguntar uma isso. planta de sombra e que dá uma flor lindíssima e deixa um colorido muito bonito no jardim. Olha só, então ela também tem um fruto, além da flor, né, no caso, ela também tem um fruto? Ela tem um frutinho, mas ele não é comestível, né? Aham. Agora, para nós, né? Porque assim, essa planta é amada pelas abelhas. E aí é muito interessante, porque a gente sabe que as nossas abelhas estão sofrendo muito, né? É verdade. Então você ter uma planta como essa em casa atrai muitas abelhinhas. E não se preocupe que não vai ter um enxame ou vai ter problema com a abelha, porque elas vêm muito de manhãzinha, bem de manhãzinha, colhem o néctar da planta e vão embora. Ai, que visita maravilhosa, eu imagino que seja logo de manhã, né, gente? Você comentou então dessa daqui que ela não precisa muito de sol para dar as flores dentro de casa. Quais plantas você recomenda para o pessoal que está em casa, né? Começar a trazer o verde ali, colocar presença dentro do lar. Olha, dentro de casa a gente tem hoje uma coringa, que é uma planta muito usada e fácil de cultivar, que são as jiboias, né? Quem aí não teve ou não conhece a planta jiboia? É uma planta muito gostosa de a gente ter dentro de casa e versátil. A gente pode usar essa planta em escritório, na sala, pode usar como planta pendente, pode usar como centro de mesa, num vaso. Então é uma planta muito interessante de ter em casa. A jiboia eu acho que vale a pena. Vale a pena, então, apostar numa jiboia. Os cactos, você estava comentando lá pra gente, né, nos bastidores aqui, que eles também se adaptam facilmente no ambiente, inclusive não faz mal para os pets. Exatamente. A gente tem algumas plantas que pode ter em casa que não tem problema com os animais. O cacto é uma delas. E os cactos, assim, a gente aprende que cacto tem que ficar no sol. Cacto precisa de sol o dia inteiro. Não necessariamente, nem sempre, até porque hoje em dia os cactos são produzidos em estufas, a grande maioria deles. Então esses cactos que a gente compra hoje em dia, eles ficam bem acomodados dentro de casa, desde que fiquem de frente de uma janela e que pegue ali um pouquinho de sol dentro da casa. É importante um pouco de sol, mas não que eles tenham que ficar o dia inteiro no sol. Dicas bacanas aí, inclusive, para quem mora em apartamento, por exemplo, que não tem um espaço gostoso como esse enorme, um quintal delicioso, para explorar mais, né? Exatamente, A botânica. Exatamente. E a gente quer trazer essa percepção assim, posso ter planta dentro de casa? Posso. Com segurança com os meus animais também posso. A gente estava falando dos cactos em relação aos bichinhos, que não tem nenhum problema. Outra planta que não tem nenhum problema com bichinhos são as orquídeas, que a gente ama tanto, né? É uma maravilhosa. linda para ter dentro de casa, a gente pode. As suculentas também, sabia? Não sabia. Suculenta e bichinhos também não tem problema, a gente também pode ter. Então são plantas que adaptam muito bem a ambientes internos, trazem conforto e beleza e ainda os nossos bichinhos estão seguros. Olha, eu sou mãe de pet, então assim, já vou anotar aí as dicas que você trouxe agora para poder levar para casa um verde, né, mais colorido também. Agora, né, falando sobre essa questão do ambiente externo, quem tem um espaço gostoso como esse, né, um quintal assim, como que dá para aproveitar cada espacinho da melhor forma? Então, você sabe que a gente não precisa ter espaços grandes ou quintal gigante para você poder ter plantas na sua casa. Pode ser um quintal pequeno, não tem nenhum problema. O importante é você identificar se o seu quintal é de sol ou se o seu quintal é de sombra. É isso que vai definir a qualidade do seu jardim. Então, plantas de sol fiquem no sol, plantas de sombra vão para a sombra. E aí, grama também. Toda grama precisa de sol, mas a gente tem algumas gramas que se adaptam em ambiente de meia sombra. Eu vou te contar uma coisa. Uma das gramas que se adaptam bem em ambiente de meia sombra é a grama São Carlos, que é uma grama brasileira, essa que a gente tem aqui no nosso jardim, é uma grama nativa do Brasil e que as pessoas usam pouco, porque as pessoas usam muito mais a grama esmeralda e não usam tanto a nativa, que é a São Carlos. A grama esmeralda precisa de muito sol. A São Carlos, ela se adapta mais nesse ambiente de meia sombra. E sol também, né? Mas meia sombra. Você falou disso, né? Me lembrou também uma questão agora envolvendo o chá novamente. Normalmente a gente fala, né? Nessa época, fala chá, eu tendo a relacionar, tendia, na verdade, antes de conhecer aqui a Desaê, a relacionar com o friozinho, aquela questão de estar num ambiente interno, um chá quente. Mas não é bem assim, né? A gente consegue trazer os chás gelados, por exemplo, para o lado de fora.
Claro, esse calorão. O chá, inclusive, ele é uma bebida como qualquer outra bebida. Inclusive, ele é uma bebida que você consegue usar de várias formas. E quente ou gelado. O gelado é tão gostoso quanto o chá quente. Nós vamos tomar depois. Vamos lá agora. Vamos lá mostrar pro pessoal de casa. Prontíssimas aqui com a nossa mesa posta, né, Paula? Agora com o chá gelado que você estava me contando, que também tem uns truques aí para ele sair perfeito, né? A questão da infusão precisa ser exata. Sim, exatamente. O chá gelado, ele é gostoso como o chá quente também. É um outro jeito de tomar o chá, né? E para preparar o chá gelado não é difícil. A gente prepara um chá normal. Cada erva tem o seu tempo ali de infusão, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, né? Feita essa infusão, a gente mergulha gelo. Simples assim. E aí, terminou a infusão do chá quentinho, a gente vem e coloca gelo para começar a deixar esse chá bem gelado e bem gostoso. E fica uma delícia, uma bebida saudável e muito aromática, né? Muito gostosa. Muito gostosa, gente. Já experimentei aqui. Inclusive, adapta, né, para o dia de calor, no caso. Tira essa ideia de que o chá é só para dias de frio. Exatamente. E o chá não só na bebida gelada, no dia de calor gostoso, como também numa confeitaria que eu estava te contando, né? Que a nossa confeiteira trabalha. Ela umedece os nossos bolos da casa com chás. Então, olha, o chá também ele é muito versátil. Olha a gente só. pode beber e também pode usar o chá na nossa culinária, na nossa gastronomia. Já é uma sugestão aí para quem está em casa, adaptar, né? Ao invés de molhar o bolo com leite, um leite de coco, por exemplo, trazer aí o chá para também aromatizar aqui o chá. Atiça, né, os nossos sentidos olfativos. Exatamente, deixa muito gostoso. Sem contar que fica lindo, né? Uma taça, um copo com chá, a cor do chá. Tudo isso pra gente são estímulos muito gostosos que gera bem-estar também, né? Nesse momento, torna esse momento mais especial. E quando a gente está em boa companhia, como aqui agora, fica mais melhor gostoso ainda, né? E falando em gostoso, gente, vou falar especificamente aqui dessa receita de bolo que, assim, só o cheirinho também já deixa a gente assim com água na boca. Sim, esse foi um bolo de criação aqui da nossa casa. Nossa confeiteira Laís Tomás que criou esse bolo, que inclusive é uma confeiteira incrível. E ele é de capim-cidreira com limão siciliano. Então ele tem um sabor, ele tem um aroma, o cheiro desse bolo é extremamente gostoso de sentir. É um bolo muito suave, né? Aquele bolinho gostoso de vó, é um bolo traz essa simplicidade, mas tem um sabor muito gostoso. E muito marcante, pelo visto, porque só o cheiro já tá me deixando aqui, ó, com vontade de experimentar, viu? Vou experimentar. Enquanto isso, pode ir falando aí do outro, né? Lembrando, né, que as nossas florzinhas aí, ó, como tem essa no seu bolo, são todas flores comestíveis. Então, isso também é muito gostoso, né? Você pode, inclusive, saborear as flores que estão vindo aí nos pratos, decorando. Aqui, no final das contas, termina tudo em flores, né, Paula? Tudo em flores, exatamente. Delicioso. Esse bolo que eu tenho aqui no prato é um bolo de cacau, também muito saboroso, cacau belga que a gente tem aqui na casa. E uma curiosidade, né? A nossa confeiteira, ela não usa leite condensado em nenhuma receita. Nós não temos nenhum bolo utilizando leite condensado. Ela faz todo um trabalho de mistura de açúcares para tirar um sabor muito equilibrado. Então, se você vê o doce do bolo, é muito suave, né? Tudo muito gostoso. Realmente impressionante, assim, cada espaço aqui é realmente muito bem pensado pela Paula paisagista, pela Paula empreendedora. Obrigada por nos receber aqui hoje, Paula, foi um prazer. Ó, vou deixar, né, fazer uma pausa rápida, mais uma aqui na Ref com você, para eu aproveitar o bolinho, hein? Mas a gente volta já, não vai demorar não, não saia daí.